Muito bem-vindos novamente à nossa aula de genética. Essa é a nossa 7ª aula. Nós iremos dar sequência ao nosso estudo, porém nós iremos voltar um pouquinho no assunto sobre células para nós podermos ter um certo entendimento e assim conseguir dar sequência ao estudo. Caso contrário, fica um pouco difícil. E aí, inicialmente, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre divisão celular. O que vem a ser divisão celular, professor? Divisão celular nada mais é do que a reprodução das células. As células elas se reproduzem e elas precisam se reproduzir. Por quais motivos que as células precisam se reproduzir, professor? Vamos citar alguns exemplos. Para substituir uma célula morta, por exemplo, uma célula do tecido epitelial, uma célula do tecido linfático, uma célula do tecido conjuntivo, uma célula do tecido muscular. Então, constantemente, todos os dias da nossa vida, nós temos milhares de células que morrem e, no seu lugar, vão ser substituídas por novas células, que surgem através da reprodução celular. Então, essa é uma das razões pelo qual as células têm que se reproduzir. Segundo motivo, um segundo exemplo, o crescimento. Quando nós nascemos muito pequenos e ao passar da vida nós vamos crescendo. Se nós somos constituídos por células, se nós somos formados por células, para que o nosso corpo cresça, para que nós cresçamos, nós precisamos de ter mais células. Então, é necessário a reprodução celular também para o crescimento. Então, esses são apenas alguns exemplos, mas há outras funções. Esses são os exemplos principais. Então, a reprodução das células nada mais é do que a divisão celular. E aí vem a pergunta, professor, por que a reprodução da célula é chamada de divisão celular? Ela é chamada de divisão celular porque a maneira pela qual a célula se reproduz é fazendo uma divisão. Então, eu tenho uma célula originária, que ela vai aumentar de tamanho e depois ela vai se dividir em duas. Quando ela se divide em duas, quer dizer que ela se reproduziu, porque antes era uma, passou a ser duas. E a sua reprodução foi através de uma divisão. Por isso que nós chamamos de divisão celular, ou seja, uma célula pré-existente, ela vai se dividir em duas, que consequentemente se divide em 4, depois em 8, depois em 16, depois em 32 e assim sucessivamente. Então, por isso que chama-se divisão celular o meio de reprodução das células. Acho que ficou bem claro, né? Acho que vocês conseguiram entender agora. E aí, para nós entendermos essa divisão celular, nós também temos que voltar um pouquinho ao assunto de células e falar de uma classificação específica das células. Nós já falamos que as células elas são classificadas em células eucariotas e células procariotas. Nós já falamos que as células elas são classificadas em célula animal e célula vegetal. E agora nós vamos relembrar também que as células elas são classificadas em células germinativas e células somáticas. Então, elas são classificadas nesses dois tipos. E aí é um nomezinho um pouquinho diferente, que para quem não estudou ainda esse tema, vai achar difícil, né? São palavras diferentes, termos difíceis, mas é tranquilo de compreender. Então, vamos entender o que é cada uma desses dois tipos de célula. As células germinativas, elas são as células reprodutivas do nosso corpo. Então, toda célula reprodutiva do nosso corpo é classificada como célula germinativa. O que são células reprodutivas, professor? Nós já vimos isso antes. As células reprodutivas. Na mulher, o ovócito, no homem, o espermatozoide. Então, o ovócito e o espermatozoide são células do nosso corpo. Essas células, elas são classificadas como células germinativas. Germinativa, que dá a vida, né? Nós podemos entender mais ou menos assim o seu significado, né? Germinar, né? Que é dar a vida, florescer a vida.
Então, essas células são chamadas de células germinativas. Então, são as células reprodutivas. Já as células somáticas são as demais células do nosso corpo. Então, eu excluo o espermatozoide e excluo o óvulo ou o ovócito, né? Eu excluo as células reprodutivas. Todas as demais células do nosso corpo são classificadas como células somáticas. Por exemplo, a célula do nosso cabelo, a célula da nossa pele, a célula que constitui os nossos ossos, a célula que constitui os nossos músculos, as células que constituem o nosso sistema nervoso e assim por diante. Então, todas as demais células do nosso corpo são chamadas de células somáticas. Na realidade, são elas que constroem o corpo, né? Elas que vão constituir o corpo, por isso nós chamamos de células somáticas. Aí vem a pergunta, professor, entre célula germinativa e célula somática, qual delas está em maior quantidade? Obviamente que as células somáticas, elas que dominam a constituição do nosso corpo. Então, 99% das células do nosso corpo são células somáticas e apenas 1%, na realidade é menos do que 1%, são células germinativas. Ok? Aí vem, tá, qual que é a função das células germinativas? A principal função das células germinativas é oferecer a condição para que haja reprodução humana. Então, é dela que vai originar um novo ser vivo. As células somáticas, entre as suas várias funções, nós vamos destacar a principal, que é construir o corpo, constituir o corpo, formar o corpo. Aí vamos entender o seguinte, tá, professor, então quer dizer que se as células do nosso corpo são divididas nesses dois tipos, é porque existem diferenças significantes entre as duas? Isso mesmo. Elas são divididas assim porque existem diferenças muito relevantes entre elas. Não somente quanto à função, que eu falei para vocês, né, que a germinativa é permitir a reprodução, surgimento de um novo ser vivo, e das somáticas, que é construir o corpo, mas também quanto à sua característica genética, que é aqui que nós vamos fazer o gancho para a genética. Então, olha só, acompanhe esse desenho que eu fiz aqui, esses 3 desenhos. Aqui eu fiz uma célula somática, representei uma célula somática. Aqui eu representei um ovócito, que é uma célula germinativa. E aqui eu representei um espermatozoide, que também é uma célula germinativa. Observe o desenho das 3 células. Quando vocês olham, além de perceber a diferença entre a forma, que é muito evidente quando nós batemos o olho, qual outra diferença entre elas que vocês conseguem perceber? Observem para vocês verem com atenção. Isso mesmo. Olha só, para quem disse o DNA está totalmente correto. Olha só, aqui na minha célula somática eu representei a estrutura básica, né, a membrana plasmática, o citoplasma, e aqui o núcleo. E aqui dentro o DNA, uma representação do DNA. Aqui eu também tenho uma representação do DNA e aqui no espermatozoide também, porém há uma diferença. Olha só para vocês verem. Aqui o DNA está da forma como eu expliquei para vocês em aulas anteriores, né? 2 fitas formando, dando a sua constituição. Então aqui nós temos ó, o DNA dupla hélice, né? Fita dupla hélice, na forma tradicional como nós conhecemos. Aqui no ovócito e no espermatozoide, eu não tenho um DNA com 2 fitas. Eu tenho um DNA apenas com uma fita. Então só tem uma fita hélice, olha só, tanto no ovócito quanto no espermatozoide. Então aqui está a principal diferença genética quando eu comparo células somáticas às células germinativas. A constituição genética, né? O seu DNA nas células germinativas, o DNA delas é formado por apenas uma fita. E lá nas células somáticas, normalmente,
com duas fitas, né? É um DNA dupla hélice. Aí talvez venha a pergunta, professor, por que nas células germinativas elas possuem apenas uma fita do DNA? O que vai acontecer numa reprodução? Nós vamos ter o espermatozoide se encontrando com o ovócito. Então, ele vai se encontrar e vai entrar dentro do ovócito e assim vai ocorrer a fecundação. Vai dar origem ao zigoto, ao embrião. Então, eles vão se unir, correto? Então, eles vão se unir. Depois que há a união entre essas células, ou seja, ocorreu a fecundação, o que vai acontecer? O espermatozoide ele vai deixar dentro do ovócito o seu DNA. Então, seu DNA, ó, ele vai ser acoplado ao DNA do ovócito. E aí vai ficar dessa forma aqui que eu vou fazer para vocês, ó. Então, vai juntar o DNA do ovócito com o DNA do espermatozoide e vai formar a dupla hélice. E aí nós vamos ter um DNA com dupla hélice, ou seja, um DNA completo. Por isso que tem que ser apenas uma fita de DNA em cada uma dessas duas células, porque eles vão se juntar no processo de reprodução, lá na fecundação. Quando eles se juntam, vai virar um DNA dupla hélice. Ou seja, o que nós temos que entender, qual que é a informação importante a compreender, que o DNA ele vai possuir metade do pai. Então, metade do seu DNA é derivado do seu pai e a outra metade do seu DNA é derivado da sua mãe. Juntam os dois DNAs e vão dar origem a um DNA completo, que é o que vai constituir o seu DNA. Agora, imagina se aqui fosse duas fitas de DNA e aqui seriam também duas fitas. O que iria acontecer? Iria dar origem, teoricamente, né? Daria origem a um DNA com 4 fitas. E isso não existe. Isso seria uma anomalia. Então, ó, isso não existe. Então, ficou claro? Então, eu acho que essa aula foi muito importante para vocês entenderem como que ocorre a formação do DNA em uma pessoa, a partir da reprodução, a partir da fecundação. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Na próxima aula, nós vamos dar sequência, nós vamos continuar o assunto da divisão celular, falando das duas formas como que ocorre a divisão celular. Uma que nós chamamos de mitose e uma que nós chamamos de meiose. Então, nós vamos estudar essa parte. Então, forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.